Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Hoje, com o capítulo O Filho Ocioso, deste livro Jesus no Lar. Reportava-se à pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus. Quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente: um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos a tempos visavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas, estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis. Não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo, cansado e triste, para o solo, resolveu procurar o Senhor, a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes, cultivavam o chão da propriedade imensa e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas
lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar: que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos de nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele, trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Observa-se, logo, que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo ocioso Filho de Deus, o homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza e que não o visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Querido amigo, querida amiga, façamos uma pequena observação sobre o texto. Na reunião de sempre que Jesus fazia com seus discípulos, eles estavam discutindo sobre variados problemas da fé em Deus. E Jesus, como sempre fazia, contava uma história para melhor elucidar esta questão. Existia, diz ele, narrando, um grande soberano que possuía vastos domínios e também possuía vassalos inúmeros que serviam-lhe a casa em todos os lugares. E de tempos a tempos, eles visitavam a residência e recebiam novos roteiros para um trabalho edificante. Mas outros, porém, viviam ao bel prazer nas florestas imensas. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império e, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na. Eles matavam animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinar os peixes, perseguiam as aves, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. E um desses servidores, levianos e ociosos, ele, depois de longas aventuras na mata, fazendo todo tipo de extermínio, ele costumava comentar que depositava no rico proprietário do extenso e valioso domínio como um soberano tão previdente que soubera realmente dispor das águas, das árvores, dos rebanhos, enfim. Mas, sutilmente,
ele escapava de todos os seus decretos. Ele pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele rei que lhe confiava ali a existência. Decorridos muitos anos, quando ele já estava idoso, não podia mais nem empunhar uma arma e já não enxergava mais, já não tinha clareza da juventude. E ele então inclinou seu corpo ao solo e resolveu procurar o Senhor para pedir-lhe proteção e arrimo. Depois dele atravessar diversos campos, ele chegou no domicílio do soberano. Ele experimentou um aflitivo assombro, porque reparou que os guardas no limiar não lhe permitiram o ingresso naquele reino. Ele então implorou, gemeu a um sentinela para que pudesse adentrar. E esse sentinela lhe disse: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. E ele bradou: mas como assim? Eu sempre acreditei na soberania dele como bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos do nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição. E continuou dizendo que em que te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele, trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Se observava a tua crença, era por simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. Naquele momento, o mestre calou-se e concluiu: aqui temos a imagem de todo o ocioso Filho de Deus. O homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza e que não o visita em simples oração, de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação, calou-se os ouvintes presentes e o culto evangélico foi encerrado. Nesta lição, Jesus narra uma história para falar sobre os desígnios de Deus e conta uma história de uma pessoa que vivia fazendo somente maldades naquele reino, mas chegou um momento, chegou ao final de sua vida, que ele tinha que prestar contas com o rei, que no caso era Deus. Um grande abraço e até mais ver, e fiquem com Deus.